Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, aqui estamos reunidos para o estudo das obras do André Luiz, do livro Missionários da Luz. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e que a nossa reunião possa transcorrer num ambiente de paz e harmonia. Pedimos, Senhor, pelos nossos lares aqui representados, por toda a humanidade, Jesus. Te rogamos ajuda, amparo e socorro. Muito obrigada, Senhor. Bem, semana passada nós estávamos lendo, falando de uma reunião mediúnica em que uma família, né, é assistida, frequenta essa reunião, e mostrando o retorno de 3 companheiros para a sua residência. É a mãe, o filho e a filha. A mãe leva para casa o marido desencarnado e o filho leva para sua... Tem como acompanhante 2 espíritos que o vampirizam. O marido também é uma espécie de vampirizador da senhora também. Só a menina que não tem... É uma jovenzinha ainda de 16 anos. E no capítulo anterior encerrou... Nós ouvimos, né, através da narração do André, a conversa desses 3 e a instrução de Alexandre. Hoje nós vamos continuar de onde paramos. Vai continuar a caminhada até que eles retornem à sua residência. Quem gostaria de ler? Eu posso ler, Rita. Então tá, obrigada. Vamos lá, então, capítulo 6, a oração. Após separar-se da genitora e da irmã, dispôs-se o rapaz a tomar o caminho da residência que lhe era própria. Seguimo-lo de perto. Doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas 2 formas escuras. As observações referentes à microbiologia psíquica impressionavam-me fortemente. Conhecia de perto as alterações circulatórias, determinando a embolia, o infarto, a gangrena. Tratara-se, noutro tempo, inúmeros casos de infecção através de artrites e miosite, úlceras gástricas e abscessos miliares. Examinara atenciosamente no campo médico as manifestações do câncer, dos tumores malignos em complicados processos patológicos. Vira múltiplas expressões microbianas no tratamento da lepra, da sífilis, da tuberculose. Muitas vezes, na qualidade de defensor da vida, permanecera longos dias em duelo com a morte, sentindo a inutilidade de minha técnica profissional no ataque aos vírus estranhos que apresentavam a destruição orgânica, zombando-me dos esforços. Na qualidade de médico, entretanto, na maioria dos casos, quando podia contar ainda com a prodigiosa intervenção da natureza, mantinha a presunção de conhecer variadas normas de combate, em diversas direções. No diagnóstico da difteria, não vacilava na aplicação do soro de Hawkes e conhecia o valor da operação de traqueotomia, no Krupp declarado. Nas congestões, não me esqueceria de intensificar a circulação. Nos eczemas, lembraria sem dúvida dos banhos de amido, as pomadas à base de bismuto. Calma aí que eu me perdi, só um minutinho, gente. À base de bismuto e a medicação arsenical e sulfurosa, positivando o edema. Recordaria a veratrina, o calomelano, a cafeína e a teobromina, depois de analisar detalhadamente os sintomas. No câncer, praticaria a intervenção cirúrgica se os raios-x não demonstrassem a eficiência precisa. Para todos os sintomas, saberia utilizar regimes e dietas, aplicações diversas, isolamentos e intervenções. Mas e ali? À nossa frente,
Só um minutinho, gente. À nossa frente, caminhava um enfermo diverso. Sua diagnose era diferente. Escapava ao meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. No entanto, era paciente em condições muito graves. Viam-se-lhe os parasitos escuros. Observava-lhe a desesperação íntima, em face do assédio incessante. Não havia remédio para ele? Estaria abandonado e era mais infeliz do que os doentes do mundo? Que fazer para aliviar-lhes as dores terríveis a se manifestarem, à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Já havia atendido a entidades perturbadoras e sofredoras, balsamizando-lhes padecimentos atrozes. Não ignorava os esforços constantes de nossa colônia espiritual, a fim de atenuar sofrimentos dos desencarnados de ordem inferior. Mas, ali, em virtude de contribuição magnética de Alexandre, o grande e generoso instrutor que me seguia observava um companheiro encarnado, presa de singulares viciações. Por que fatores ministrar o socorro indispensável? E, naturalmente, novas reflexões ocorriam-me céleres. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados? Atacariam a alma, fora da carne? Quando me debatia em amarguras inexprimíveis nas zonas inferiores, de certo havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Todavia, onde o remédio salutar? Onde o alívio para tamanhas angústias? Revelando paternal interesse, Alexandre veio em meu socorro esclarecendo. Estas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscreve no ambiente dos encarnados. Quase que a totalidade de sofrimento nas zonas inferiores deve a ela sua dolorosa origem. Criaturas desviadas da verdade Estou ouvindo bem. tá. Não, Eu pensei que tinha caído aqui a internet, Não, então, não. desculpa. Estamos Não, te tá ouvindo ótimo. bem. Os criminosos de vários matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos, integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Mas objetei. Sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. Sem dúvida, redarguiu o interlocutor sereno. Quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Entretanto, considerei, horrorizam-me as novas descobertas na região microbiana. Que fazer contra o vampirismo? Como lutar contra as forças mentais degradantes? No mundo, temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos. Mas e aqui? Alexandre sorriu pensativo e falou depois de pausa mais longa. Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos templos, a ascendência da fé nos processos da medicina nos séculos passados e a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem não são integralmente destituídas de razão. Indubitavelmente, entre os espíritos encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. Mas a ciência médica atingira culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório
a sombra da alma eterna. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E, diariamente, como nosso potencial de gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Justifico a surpresa de seus raciocínios, ante a paisagem nova que se desdobra à sua vista. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo, nas múltiplas moléstias da alma, aqui também no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo e, até a plena aceitação dessa verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Aqui, Rita, eu lembrei muito até daqueles nossos estudos do carnaval, né? Que o tema foi o tema da saúde, né? Que aí a gente fez muito esse link com a questão do pensamento gerador de saúde ou de doença, né? Eu acho que ele está falando bastante nesse sentido aqui. Ele está falando muita coisa mesmo em relação a isso, né? Ele volta aqui, ele diz assim, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, que já isso os gregos já falavam, né? Mente sã e corpo são. Porque a mente, ela é um gatilho muito poderoso. Então, por isso que ele vai falar nesse capítulo todo da questão da mente, do equilíbrio. Eu queria voltar aqui atrás, logo no início, quando André faz esse paralelo, né? Ele como médico, enquanto foi médico encarnado, né? Se surgisse uma situação qualquer de enfermidade, ele teria ferramentas para auxiliar, ele já saberia como fazer. Mas diante de uma enfermidade moral, ele não sabe como agir, mesmo ele já tendo experiências, porque foi diferente. Ele sabia até, ele tinha como é que eu vou falar? Ele já tinha experiência em auxiliar irmãos desencarnados em sofrimento, mas um encarnado com aquela problemática desse rapaz que impressiona muito o André, porque ele tem esses vírus, né, essas bactérias, eu não sei como é que... Esses vibriões psíquicos, ele não sabe muito o que fazer. Eu até estava lendo um trechinho do livro, que eu me esqueci desse livro do J. Herculano Pires, não sei se vocês conhecem, Vampirismo, que o Herculano se dedica ao estudo desse tema. Aí ele diz assim, o vampirismo, né? Atuação consciente de um ser sobre o outro para deformar-lhe os sentimentos e as ideias. Olha como é mais amplo do que a gente pensa. Eles não só sugam a energia vital do companheiro, eles entram numa permuta de sentimentos e deformam as ideias, conturbando-lhe a mente e leva-los a práticas e atitudes contrárias ao seu equilíbrio orgânico e psíquico. Olha como é, por isso que ele faz esse link com a mente. Porque a comunicação se dá mente a mente, né? A mediunidade também é mente a mente. Então, eles começam a minar esse campo mental da criatura. Aí a enfermidade se instala. O companheiro já está enfermo, né? Então, é muito importante nós termos esse cuidado com a mente. No outro capítulo também vai falar disso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Se lembrou? Até Kardec já chama a nossa atenção, né? No Livro dos Espíritos quanto a isso, né, Rita? Essa influenciação aí. E que a gente... Às vezes a gente está até assim... Tá assim, parado, daqui a pouco vem um pensamento meio maluco na cabeça, né? E a gente falou, peraí, eu
quando a gente se dá conta, né? Porque às vezes a gente não se dá conta, não percebe, né? Vem um É por isso que pensamento meio estranho e a gente fala, é, meu Deus, mas eu não sou assim, mas por que que eu estou pensando nisso? então, por Tem isso que a nada gente a ver, né? precisa se conhecer para saber que esse pensamento não é nosso. Que é Isso, uma sugestão, porque às exatamente. vezes a gente está captando o pensamento de um companheiro. Interessante também, você falou essa questão do pensamento, o André faz essas interrogações de forma íntima. Não sei se vocês perceberam. Sim, O sim, sim, sim. Alexandre, o Alexandre que Alexandre captou. responde sem ele perguntar, É verdade. não é? Mesmo. Sem ele É, perguntar. E o Geraldo e vários outros companheiros que conviveram com o Chico diziam isso também, que pensar perto do Chico era algo muito perigoso. Ah, mas isso são adultos impressionáveis. Não é, tem até a história de um menino, é de uma família aqui de Niterói, que eles têm um centro espírita em Niterói. A família toda visitava o Chico. E esse menino, com 7 anos, pensou algo perto do Chico, que o Chico também captou, e ele ficou com medo de se aproximar do Chico. Aí falava para a mãe, eu não vou ficar perto dele, não, porque ele lê nossos pensamentos. Então, não era uma questão de pessoas impressionáveis. O Chico conseguia também captar o pensamento. sim. Isso é interessante a gente perceber isso. O André não verbaliza. Por isso que a gente se esconde enquanto encarnado, mas desencarnado, a Tem coisa até fica uma mais historinha, complicada. hein, Rita? Tem uma historinha Oi? do rapaz que eles contam, é, que o rapaz estava na reunião e com o Chico Xavier, né? E ele tinha, assim, fobia com coisa de limpeza, de pôr a mão e tal. E aí alguém deu uma goiabada, né? Antigamente, aquela goiabada cascão, né? Gostosa. Mineiro gosta muito, né? Com queijo branco. E aí, disse que depois, acabando assim, o Chico foi, cortou e foi dando um pedacinho para cada um ali aquela pedaço de faca, com ele mesmo cortava e dava, e o rapaz pensando, ai, troço, que troço nojento, né? Assim, como é que eu vou? Todo mundo botando a mão e tal. Aí o Chico depois falou com ele. Eu só que eu esqueço as coisas, eu ouço a palestra, mas às vezes depois eu esqueço. Mas o Chico leu o pensamento dele e depois conversou com ele sobre aquilo, não de uma forma extremamente doce, carinhosa, né, como o Chico sempre foi, mas ele percebeu que o Chico leu o pensamento dele por conta da goiabada que o Chico estava cortando e dando para as pessoas botando a mão, pegando, comendo com a mão, e o rapaz repreendendo aquilo ali, né? Ai, da forma que estava sendo, as pessoas estavam comendo e tal, com a mão assim, suja. E Chico leu, e depois esse Chico até falou com ele alguma coisa, só que agora eu não lembro o que foi que ele falou, mas sobre sobre o assunto. Então ele lia mesmo, ele percebia o pensamento mesmo das pessoas, ele tinha essa mediunidade, né? É, Maravilhosa, né? perigosa também, né? Porque tem que ter uma ética muito grande, né? Ah, Nós vamos sim. ver isso mais à frente, que a gente vai comentar. O Geraldinho também passou por uma situação dessa, que ele disse que foi visitar o Chico. O Chico já estava bem doentinho. Aí foi ele, a primeira esposa dele, estão sentados assim próximo à cama. Aí o Chico queria mostrar, né, que as perninhas dele estavam inchadas. Aí levantou a perna e botou o pé assim bem próximo do Geraldinho. Aí Geraldinho pensou, ai meu Deus, esse pé com chulé bem na minha cara. Ele falou assim, ai, não posso pensar isso, o Chico, né? O Chico, né? Ele falava e ele mesmo se repreendia, né? Uhum. Aí o Chico falou assim, ah, Geraldinho, tem uma coisa que eu nunca tive na vida, foi chulé. Aí o Geraldinho disse que se ele pudesse, ele tinha sumido ali naquele momento. Agora você imagina que mediunidade era essa, né? Nossa, o Que Geraldinho conta espírito. muita história do Ele Chico, né? conta Porque muita história do Chico. ele Claro que conheceu nós o não Chico estamos aqui, e ele mesmo fala endeusando o Chico. É Não é isso. Ele verdade. era humano como nós, como todos nós.
tinha as dificuldades dele, mas ele conseguiu fazer o dever de casa, o que nós precisamos fazer também, né? Nosso dever de casa. Que fora a mediunidade maravilhosa, ele foi um homem que viveu Jesus, os seus ensinos, viveu o pensamento do Cristo e colocou em prática. 100%, Senão a né? gente vai criar um endeusamento que não deve existir, né? Mas a gente precisa dar a mão à palmatória, né? Para esse Nossa, companheiro. sem Então dúvida, vamos sem dúvida. continuar. Mas eu Ninguém acho quiser. muito engraçado os causos que ele conta, né? Ele conta uns Muita causos coisa. assim, que é Muita muito coisa. engraçado, muito engraçado. Eu gosto muito de ouvir. É porque o Chico também era muito bem-humorado, né? Muito, Muito bem-humorado. É isso, um beijo pro Chico. Nossa. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então vamos continuar. Vamos lá, então. Entendendo minha estranheza, Alexandre indicou o rapaz que se dispunha a penetrar o reduto doméstico, depois de pequeno percurso a pé, e falou: há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em diretrizes diversas. Mas, para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. Curioso, observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia-lhes acompanhar a vítima ao interior. Naturalmente, acentuou meu generoso companheiro, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Sim, já observara experiências dessa ordem. Aqui, prosseguiu ele, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Entramos, entretanto, o amigo encarnado se preparava a recolher. Alexandre explicava-me o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes. O lar, disse, não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. Ó, forte isso, né? Porque realmente é, né? É onde a gente se sente em casa, assim, onde a gente se sente acolhido, né? Onde a gente se sente protegido. Até seu João fala também lá na reunião, né? Muitas das vezes, quando o espírito desencarna, ele acaba indo para a própria casa, né? Porque é o normal, né? Se acontecer alguma coisa conosco inesperada, primeira coisa, para onde a gente quer voltar? Para Para casa. nossa casa. É normal. É interessante que ele fala aqui, porque a gente tem que fazer uma distinção, né? De casa e lar. Às vezes nós temos uma casa, mas não possuímos um lar. E às vezes tem pessoas que têm um lar e não possuem uma casa. Porque esse lar, ele é todo espiritual. Por isso que no plano espiritual, nós formamos grupos familiares também. É o nosso lar, né? Pequenos núcleos. Nosso lar já dá o título, né? É verdade. Já dá o título à obra. Então, isso é importante. E nós vamos ver como essa companheira, que ele não vai falar a religião da companheira, viu? Percebam que ele não vai dizer que ela é espírita. Pode falar, Lu. Então, lá assim, eu estava pensando, lá, eu acho que quando se fala em lá, se fala nas pessoas, né? Na relação dentro da casa. Aí é lá, Ele as fala pessoas. residência das almas. São as pessoas que vivem dentro daquela casa, né? Por Aí exemplo, você o falou centro muito bem, espírita, casa, muitas vezes, ele se transforma no nosso lar também. sem Uma dúvida. extensão do nosso lar. Que nós formamos grupos no centro, né? Se sente acolhido, né? Nossa, você se muito. sente acolhido dentro. Às vezes você tem um núcleo de companheiros que você se sente bem estar com aqueles companheiros ali. Não deixa de Aí a formar um lar vibração também. do centro, né, Rita? A vibração Quantas... muito boa. Eu não sei se nós... Ai, gente, eu já não sei mais se eu falei isso, se foi semana passada, que nós falamos da questão do centro espírita. Já não sei mais. Por que o centro espírita, ele traz esse acolhimento, né?
até pela vibração da casa, ali é um templo de oração. Quantas pessoas não dizem assim, nós já ouvimos ou já falamos, se eu pudesse eu traria minha cama para dentro do centro, eu moraria aqui. Às vezes está tão cheio de dificuldade, de problema, que o centro vira o oásis, né? Então, é comum a pessoa dizer assim, se eu pudesse eu morava aqui, eu vou Eu já trazer minha falei cama isso. aqui. Quem nunca, né? Eu já Tire a primeira falei pedra. várias vezes. Quem nunca falou? Quem nunca desejou? Mas por quê? Porque ali é um ambiente de oração. E nós não podemos esquecer isso, porque às vezes a pessoa vai para o centro, como nós não temos rituais, não temos um sacerdócio organizado, nós esquecemos que ali também é um templo religioso que merece todo respeito ao adentrarmos ali dentro. Com a questão da conversação, da vestimenta, porque ali é um templo religioso, é um hospital, é uma escola e é um lar também, temporariamente. É um refúgio para que possamos renovar a bateria, as nossas energias. A gente sai, às vezes, do. Foi isso mesmo. Porque os companheiros falam isso no capítulo anterior que nós lemos. Acho que é a senhora que diz: eu me sinto tão bem aqui, se eu pudesse, eu levaria essas energias, se eu pudesse manter o padrão de elevação que eu senti aqui, ouvindo a palestra, pudesse levar para minha casa. Que a gente não consegue, né, trazer. Quem nunca foi numa palestra espírita e saiu assim de lá se sentindo quase um anjo? Eu vou mudar, agora eu vou ser diferente, eu vou perdoar, vou ser mais calmo, né? Cheia de esperanças. Então, assim, bem, atravessou a rua, começam as dificuldades. Do portão, Rita. Às vezes não chega nem em casa, né? É verdade. Infelizmente. Então, vamos continuar, se ninguém quiser falar mais nada. Eu queria falar sobre o que é muito assim, quando o cara está perto de fazer a prece, tudinho, quando está todo mundo, a maioria assim, das pessoas, como você acabou de comentar, as pessoas acabam de sair da sala de passe, aí ficam conversando muito, tirando a concentração daqueles que estão realmente levando o pensamento a Jesus, pedindo a espiritualidade para aqueles que estão nos hospitais, em situações que a gente sabe, né? E tira a concentração muito mesmo, sabe? É muito difícil, né? É muito complicado mesmo. O silêncio tem que ser muito mesmo resguardar, porque é muita dor, muito sofrimento. Não só nós no corpo presente, mas quem está fora do corpo físico. Estão ali para buscar essas palavras, essa atenção de busca minha com Jesus para poder aliviar a dor. Porque eu tenho minhas dores, cada um tem sua, mas quem está fora do corpo físico está realmente precisando. Simplesmente nesse momento dessas crises que nós estamos passando, né? Esse silêncio, ele não tem que ser só externo, né? Porque às vezes está no silêncio externo, mas está barulhento. Intimamente, né? As pessoas estão fazendo muito barulho. O André, não é o André, não. Joana fala isso para Divaldo, né? Para que ele não faça barulho. Eles vão visitar uma pessoa que já desencarnou, que frequentava, companheiro lá da Mansão do Caminho, e é o esposo de uma senhora muito antiga na casa, e Divaldo, desdobrado, vai visitar esse companheiro. E Joana sempre pedindo: não faça barulho, não faça barulho, não faça barulho. E toda hora Divaldo perguntou: mas irmã, eu estou quieto. Aí ela diz: mas você está pensando. Então o pensamento dele estava barulhento. Então, às vezes, o silêncio tem que ser exterior, e mais do que exterior, interior. Os dois têm que andar juntos. Para que possamos manter essa. Claro que é difícil a gente não falar, mas é que acontece também, Eliane. Às vezes a pessoa não é orientada a isso, então ela não faz por maldade, ela faz porque não sabe. E às vezes a pessoa esquece que ali é um templo religioso. Então há que ter também uma orientação. Eu fui visitar o centro do Chico, a prece, né? Não é prece, não, esqueci o nome do centro do Chico, gente. Quem lembra? Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga? Em Uberaba, não, em Uberaba. É a prece, sim. É da prece, é da prece. É o centro da prece, é o da prece. Tem lá a plaquinha de
Silêncio é prece. Mas de barro, aquela plaquinha antiga que a gente, em algumas casas espíritas, a gente encontra. Silêncio é prece, está lá. Então, algumas pessoas não gostam dessa frase, que acham que está insultando a pessoa, ou ela pode se melindrar. Eu acho interessante porque é uma forma de você orientar, que a pessoa vai ler silêncio é prece, vai pensar na frase. Eu gosto, mas há casas que não gostam. Há pessoas que acham que é ofensiva. Então, cada um tem sua forma de entender, né? Mas está lá no centro do que foi do Chico, né? Centro que foi do Chico, não. Centro que ele criou, né? Que nem é um centro, ele botou uma plaquinha lá que é onde ele fazia propriedade particular, onde se realiza o culto cristão no lar, na residência do senhor Francisco Cândido Xavier. Então, se ninguém quiser falar mais nada, alguém quer falar? Não fiquem tímidos, hein? Podem perguntar. Eu quero falar, estão me ouvindo? Muito bem, pode falar. Então, eu acho que a gente que está na casa, a gente que é membro da casa, também tem que se policiar e meditar, praticar a meditação, porque por mais que tenha silêncio, barulho exterior, quando você começa a praticar a meditação, esse silêncio não interfere nas suas vibrações, nos seus pensamentos. E isso se a gente não, às vezes pode até parecer assim meio um pouco ignorante, né, meio arrogante, que a pessoa quer conversar com você, aí você está tentando lá se concentrar, mas assim a gente demonstra que aquele lugar ali é sagrado, né? Que a gente está ali para se conectar com as boas vibrações, a espiritualidade e sair dali renovado, ouvindo. Quantas vezes eu já tentei ouvir e tem sempre alguém do lado falando, não dá nem para a gente conseguir às vezes entender o que a pessoa lá da frente está falando. Fica complicado, mas quando a gente começa a praticar a meditação, fecha os seus olhos, você está se conectando com o alto e o que a pessoa fala entra direto. É isso. Não, é o que nós estávamos comentando, né? Por ser um lugar muito simples, a pessoa esquece que é um templo religioso. E quando as pessoas se conhecem, a tendência é essa, mas tem que partir de cada um. Esse momento é um momento que a gente seria bom que guardássemos o silêncio, exterior e interior, porque há pessoas que estão em situações muito complicadas intimamente. Elas estão a ponto de explodir às vezes. Então, mantendo o ambiente de tranquilidade, aquilo acalma também a pessoa. E a gente consegue, na oração, quantos tratamentos não são feitos? Nós vamos ver aqui. Ele vai indicar a oração, que a oração não é só palavra. Cada palavra dessa, ela tem uma vibração específica. A oração precisa ser simples, não pode demorar muito, porque o nosso pensamento voa. Então, aquela oração feita do coração, quando a gente fala coração, é vindo toda a nossa emoção, ela tem muita força. Então, nós vamos ver isso mais à frente, Alexandre vai falar disso. Mas é por isso que eu estava falando também. O ideal é que a pessoa tenha esse conhecimento. Quem está chegando na casa, às vezes, não sabe. Eu já vi, a pessoa tomou o passe e foi embora. Mas foi embora porque não sabia que depois tinha que ficar. Que o ideal é que fique. Tem que ficar, não. O ideal é que fique para a oração final. Porque uma casa que ela frequentava era assim. Fazia-se a oração, tomava o passe e ia embora. Então, quer dizer, ela não sabia. Não foi por nada, foi por não saber mesmo. Então, tem que se ter uma orientação. É bom, né, Rita? É sempre bom, né? Porque está chegando gente nova, Sim, gente que nunca foi na doutrina. Quem uma explicaçãozinha rápida, né? sobre o passe também. Rápida. Isso, quem está ali fazendo estudo, na hora que vai fazer a prece para dar a caminhação para passar de passe, já pode até, né, passar, né, para quem está ali, para
aguardar um pouquinho ao final, que vai ter a prece, né, envolvendo, né, como você acabou de explicar, né? Até para a pessoa saber como é que ela deve se portar, né? Está chegando pela Sim. primeira vez, às vezes a pessoa está assustada, não sabe bem, vai na casa assim, meio preocupada, né? Não sabe o que vai acontecer. Até uma forma para situar a pessoa para que ela fique mais calma. E Mais segura, perguntar, né? tem alguém novo na casa? Ah, seja bem-vindo. Isso traz para quem está chegando na casa um conforto. Parece uma bobagem, parece uma coisa só de educação, mas traz um conforto para a pessoa. Ah, seja bem-vindo à nossa casa. Isso é muito bom. E a pessoa Isso sente traz um acolhida, né? acolhimento, a acolhida, porque a doutrina espírita ela tem uma tendência a ser considerada uma doutrina muito fria. Então, ter esse acolhimento, ter essa empatia para quem está chegando. Ah, você está na casa pela primeira vez? Ah, seja bem-vinda. E encaminha a pessoa, às vezes, para falar com alguém, às vezes ela está com alguma dúvida, você gostaria de conversar? Isso é sempre muito importante. A pessoa sumiu da casa. Procurar saber por onde anda a pessoa, às vezes a pessoa está doente. Não é? Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Já Verdade, isso que você fala falou. de Jesus, né? Quer falar, Eliane? Não te ouvi. Acabou de comentar, é verdade que muitos se afastam de repente da casa e depois a gente não vê mais a palavra daquela pessoa, não sabe nem como está. Né? E acaba no final a gente dá os véus de esquecimento. E às Né? E a vezes gente, a pessoa escuta assim, ficou enferma, aí alguém diz, olha, nós estamos orando por você lá na casa. Nós estamos pedindo por você, já que nós estamos falando de oração, voltando para o tema. Isso dá um conforto muito grande, saber que tem pessoas preocupadas com a nossa saúde. A prece intercessória, ela tem muita força. Eu sair do meu problema e pensar no problema do outro. Claro que eu não vou fazer essa prece intercessória, às vezes, na minha casa, a não ser que sejam pessoas que já convivam comigo. Mas dentro do centro, fazer essa prece intercessória pela pessoa que a gente sabe que está passando por uma dificuldade. Importante não esquecermos essa ferramenta. Vamos continuar então, gente? Vamos lá. O lar disse, não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados. Converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. No entanto, sua companheira mulher, jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila com a sua presença pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que seu espírito se nutre. Achava-me eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável. O rapaz, agora, penetrava o aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Alexandre tomou-me à destra paternalmente, encaminhou-se até a porta, que se fechara sem estrépio, e bateu de leve, como se estivéssemos ante um santuário, que não deveríamos penetrar sem religioso respeito. Aqui eu queria dar uma parada. Uhum. Alexandre poderia transpor a porta sem Sim, problema nenhum. Sem problema nenhum. Por que ele não fez? Porque o aposento de um casal é um templo doméstico. Que os espíritos, se for fica resguardado. Fica resguardado. Então, os espíritos não entram sem autorização. Você vê que Alexandre bateu a porta antes de entrar. Que ele até diz, né? Tomou aqui.
estivesse ante um santuário que não deveríamos penetrar sem religioso respeito. Agora, em outro local onde não funcione como um santuário, aí os espíritos adentram. É porque ela equilibrava fazer essa energia, né? Exatamente. É um santuário, é um templo de um casal. É um casal. Então a gente precisa tomar cuidado. Ali não há leviandade naquele relacionamento ali entre eles. Ele sim é um espírito leviano, mas entre os dois ali não havia leviandade. Você vê que mesmo ele sendo um espírito leviano, como a esposa era uma esposa religiosa, vou botar isso em cristã, como ele diz aqui, Cristã, é. os espíritos que o acompanham não penetram. Agora, se o lar dele não fosse um lar nesse padrão que está colocando aqui, aí eles penetrariam. É impressionante Impressionante, o né? respeito, né? Assim, Sim. o respeito da espiritualidade com a pessoa, né? Com o casal, né? Eu acho isso muito, muito bonito. Né? Mas assim, Quando lermos a reencarnação de Sigismundo, isso vai ficar bem claro. Porque ali vai haver um ato sexual. sim. E nós vamos ver como que a espiritualidade procede. Porque ali também é um lar santificado. Que ele coloca aqui, não sou eu que estou dizendo, né? Ele coloca aqui, ele usa essas palavras. Um santuário. Sim, Para que eu é muito tivesse antes um santuário. É muito bacana isso, sim. Não é O muito respeito. interessante? Muito, Olha o muito, muito. respeito de É muito Alexandre. respeitoso, né? Muito Não bacana, é muito, exatamente. eles são muito respeitosos. Uhum. Quando é santificado, vamos botar aspas aí nesse santificado, uma vibração Sim. superior na casa, né? Que ela protege, a casa está blindada ali, por essa corrente magnética que ela faz através da prece. Os companheiros dele, que não deixam ele, não entraram. Mas se fosse um casal, como é que eu Desregrado? vou dizer? Desregrado. Desregrado, né? Entrariam. Aí entrariam. Se não fossem Entrariam porque não teria esse essa padrão, blindagem, essa essa proteção, né? blindagem, essa corrente magnética. Uhum. Como eles entram mesmo, né? Nós sabemos que eles entram, porque há os vampirizadores da área sexual que acompanham. Até um filme, né, Rita? Por isso que você não deve dormir assistindo, deixar a televisão ligada. Porque você às vezes está vendo um programa e dorme. E a televisão vai embora. É verdade. Não é? O É ideal verdade. até. Eu não sei se é o Raul que fala sobre isso. Tem algum médico que fala sobre isso, essa questão de televisão no quarto. Eu tenho quase certeza que é o Raul. Mas não vou dizer que eu tenho certeza absoluta. Que o ideal é que não se tenha televisão no quarto. Eu adoro dormir vendo televisão. Mas aí Agora você. eu tô. Não, mas você programa a sua. Não, mas agora eu não faço, não. Agora eu fico. Pego o celular e boto numa palestra. Entra palestra, entra outra, sai outra, acaba, eu durmo, eu não ouço tudo, mas a palestra está correndo lá. O seu inconsciente está ouvindo. Mas meu inconsciente está ouvindo, exatamente, melhor do que a televisão, porque isso que você está falando é muito verdadeiro, porque já aconteceu comigo. Canal fechado, era um canal fechado, mas eu estava vendo um filme e eu dormi, porque eu gosto muito de filme, eu dormi mesmo, ferrei no sono. Quando eu acordei de madrugada, estava passando um filme assim, horrível. Aí eu falei, meu Deus, aí pum, desliguei a televisão logo, porque, né, a gente tem consciência disso. Falei, meu Deus do céu, imagina quanto tempo que esse troço está passando aqui, eu tô dormindo, esse troço passando. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí, pum, desliguei. Eu não tive a intenção, mas estava rodando lá um filme, nada a ver, entendeu? E isso acontece mesmo, tá certo. Por isso que eu não durmo mais vendo televisão agora. Agora, quando eu vou dormir,
eu faço a minha prece e boto assim, uma palestra, eu gosto muito de ouvir, boto uma palestrazinha, fico ouvindo, aí vai indo, eu durmo, porque eu tenho um pouquinho de dificuldade para dormir mesmo, aí fico vendo a palestra ali até o sono vem, mas é só palestra mesmo. Deixa eu comentar. Pode ser também quando, não sei se isso acontece, mesmo que a gente está com a televisão ligada, aí nós está dormindo e pode ter um desdobramento e ficar sentado na beira da cama assistindo a palestra ou assistindo qualquer outro programa que está passando, entendeu? Nós tem esse desligamento do corpo quando está dormindo, às vezes a gente não vai fazer umas tarefas espirituais, a gente fica ali sentado ouvindo aquilo ali, perdendo junto com os outros companheiros. Pode isso vir acontecer, né? Não é? Por isso o cuidado antes de dormir é importante por conta desse desdobrar, né? Nós vamos ver que mais à frente ela vai desdobrar. Até mesmo, não, os psicólogos falam para fazer uma preparação para dormir, né? Sim. Você deixar o celular pelo menos 1 hora antes, você assim, tá, né? Se acalmar. Acelerar. Sim, Desacelerar para poder. A luz do celular também prejudica muito a nossa vista, né? Uhum. Rita, hoje ele pediu pra gente. Você viu? Ele hoje está de marcação. Então vamos trocar para a gente terminar esse capítulo. Tá bom. Uhum. Pronto, vamos lá. Uma senhora muito jovem, em quem percebi imediatamente a esposa de nosso companheiro desligada do corpo físico, em momentos de sono, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente. Após cumprimentar-me, graças à apresentação de Alexandre, exclamou jovial: agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem. Desejo transformar nossa casa no templo vivo de Nosso Senhor. Ingressamos no aposento íntimo e, de minha parte, mal continha a surpresa da situação. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis, com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida. Contemplei o quarto formoso e santificante. Rodeava-se o leito de imensa luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética, ligando a alma de nossa nobre amiga à sua forma física, placidamente recostada. Desculpem-me, disse bondosa, fixando o olhar no instrutor. Preciso atender agora aos meus deveres imediatos. Esteja à vontade, Cecília, falou o orientador com ternura de um pai que abençoa. Passamos aqui tão só para visitá-la. Cecília beijou-lhe as mãos e rogou: não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. Alexandre sorriu em silêncio, e por alguns minutos manteve-se em meditação mais profunda. Enquanto ele mantinha insulado em si, eu observava a delicada cena. A esposa desligada do corpo sentou-se na cabeceira e, no mesmo instante, o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou sua cabeça em seu regaço espiritual. Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos do alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda, e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro, a quem parecia amar infinitamente. Comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo, com a celeridade de minúsculos raios. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo, onde identificara tão grandes anomalias psíquicas. Concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos.
Lutavam desesperados com os agentes da luz. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Demonstrava-se calmo e gradativamente cada vez mais forte e feliz. No momento em curso, restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarzinho a esposa amorosa que se conservava maternalmente ao seu lado e adormeceu jubiloso. A cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos. Dispunha-me a pedir explicações quando o instrutor me chamou delicadamente, encaminhando-me ao exterior. Fora do quarto, falou-me paternalmente. Já observou quanto devia. Agora poderá extrair as próprias ilações. Sim, retruquei. Estou assombrado com o que vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. Não tenha dúvida, prosseguiu o orientador. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro desta realização, o espírito em qualquer forma pode emitir raios de espantoso poder. Após breve intervalo, Alexandre considerou, imprimindo mais força ao ensinamento. E você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Descem sobre a fronte humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama provenientes do elemento rádio que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. E em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação de os raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. A admiração impusera-me silêncio, mas o orientador prosseguiu após ligeiro intervalo. E as emanações da natureza psíquica que envolvem a humanidade, proveniente das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra? Em cada segundo, André, em cada um de nós recebe trilhões de raios de várias ordens e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimos afastadas de nós. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração, como o devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco radiante de energias da divindade. As elucidações do instrutor calaram-me profundamente no ser. Desejando, contudo, certificar-me quanto a outro pormenor da sublime experiência, interroguei. Bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Alexandre sorriu e respondeu. O socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Significa para ele o acréscimo de misericórdia, que deverá anexar em definitivo ao patrimônio de sua personalidade, através do trabalho próprio. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom,
Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida, e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Aqui Ele para fecha com cada um chave de fazer. ouro, né? Não adianta, aquilo é um auxílio, mas é É um dele que auxílio. A precisa luz é vir. dela. A luz é Exato. dela. Ele está... por exemplo, nós nos aproveitamos da luz solar. Nós nos banhamos dos raios solares. Mas é do sol. Se ele apagar, acabou-se. Uhum. Jesus, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas eu tenho que criar a minha paz. Às vezes nós estamos, aproxima de nós, um espírito elevado. Ele traz, né? Aquela psicosfera de paz, de amor. Enquanto nós estamos ali permeando, né, ali naquela atmosfera, nós sentimos tudo aquilo. Ele foi embora, levou com ele. O patrimônio é Exatamente. dele. A luz é Por isso dele. que a luz é dele. Por isso que ele diz que nós devemos ser médicos de nós mesmos. Ele vai ter que fazer por onde? Porque se ela desencarnar, como é que fica? Não fica, né? Porque ela vai levar com ela é herdeira dela mesma, ela vai levar o patrimônio que ela adquiriu com ela. E ele, como é que vai ficar? Ele está por acréscimo de misericórdia. Fala, Helene. Aí entra o processo de vampirismo, porque como... Não, ele está em processo de Ele vampirização. já tá, Ele já está no processo de vampirização. Quando ele chega em casa, que é um lar, que tem essa proteção magnética, ela banha ele com essa terapêutica, vamos dizer assim, com esse banho de luz que elimina aqueles vibriões. Mas depois ele volta para o padrão isso que eu ia anterior. falar. Por exemplo, vou usar uma coisa aqui, um termo assim, um exemplo bem grotesco, mas é interessante. Uma criança que tem piolho. Não adianta só tirar o piolho, eu preciso tirar as lêndias. E se eu não trato, sempre vai voltar. Sempre vai voltar. Então a gente precisa tratar no foco. Quem tem qualquer parasita em casa, quem tem cachorro sabe, não adianta só tirar o carrapato do cachorro. Tem que cuidar. Esse exemplo é melhor. Quem tem cachorro em casa e tem carrapato, os veterinários falam, olha, não adianta só cuidar o cachorro. Tem que cuidar o ambiente, porque senão ele volta a se reinfestar. A mesma coisa o companheiro. Trata, né? Ele trata, mas ele não limpa o ambiente. O ambiente que nele. Porque ele volta para as companhias. Os parceiros estão lá fora. Eles não entraram na casa, mas estão ali, ó. De manhã, quando ele voltar para trabalhar, bom dia, vamos. Se ele mantiver, né, essa mesma invigilância, esses mesmos vícios, né, aí as companhias continuam, né? Porque as companhias, elas não vêm, elas são convidadas. Como assim são convidadas? Pelo meu proceder. Uhum. Nós temos Por que nós temos uma legião de testemunhas? Porque toda essa legião de testemunha, ela vem de acordo com a minha forma de pensar. O ditado é assim, diga-me com quem andas e direi quem és. Diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. É isso aí. É isso aí. Então, por isso que a mente... Nós não vamos entrar nesse socorro espiritual, vai mostrar isso, um companheiro com a mente perturbada. Pode perceber, quando a gente está com a mente perturbada, nós ficamos mais resfriados, cai a imunidade e por aí vai. Alguém quer falar mais alguma coisa? Olha, nós não vamos entrar no capítulo 7, porque senão a gente vai ficar na metade dele. E os capítulos nesse livro eles são maiores. Se a gente conseguir ler um por reunião, fica bom. Até porque eu fico preocupada com o pessoal que acompanha depois, online, né? Porque senão a gente corta no meio. Aí quando a gente retoma,
fica sem conexão. Então, vamos ficar um capítulo por vez, a não ser que o capítulo seja muito extenso, aí a gente vai ter que parar. Aí a gente deixa esse socorro espiritual para a próxima semana. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o que nós lemos? Muita coisa para a gente pensar, né? E é interessante que não é que assusta, mas ele dá um choque de realidade na gente, né? Esse livro, assim, eu achei bastante um choque de realidade. Esse livro é maravilhoso. É o meu terceiro preferido. O primeiro é E a Vida Continua, depois Entre a Terra e o Céu. E a Vida Continua é maravilhoso. Libertação também é muito bom. Bom, são todos bons, mas tem uns aqui que eu não gosto. Então tá bom, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fale-se agora ou fale agora ou só na próxima sexta. Rita, Fala. a casa tem algum estudo sistematizado da doutrina espírita? Eu acho que tem online, alguém sabe? Tem um que acontece, acho que é na quinta-feira, Toda Vanessa, quinta-feira, acontece 18 na horas. quinta. Toda quinta às 18. Vocês têm grupo, gente, desse estudo sistematizado? Não, pelo que eu vejo, a Ana Lúcia, ela divulga o link lá naquele Galileia Vídeos e às vezes ela bota naquele grupo dos médiuns, que tem Mas o estudo você- dos médiuns na terça-feira com o Tocelli. É isso mesmo. Você está, Vanessa, nesses grupos? Não, eu só estou no do centro e nesse. Tá, você Dos deve estar no vídeos? Evangelho. Deve estar no Isso. Evangelho. Tá no do André. Então, você tem como alguém adicionar ela no dos vídeos? Eu acho que sim. Posso ver se eu consigo adicionar você, Vanessa. Tá bom, eu agradeço. Tá, porque aí Tá. você já vai ver o link e aí você já entra. Tá, perfeito. Obrigada, amiga. Tá? Nada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu queria falar, hein, Rita, mas Líbia, não seria o ideal todos sempre ver se consegue divulgar o link um pouquinho antes em todos os grupos que tem claro, menos no Evangelho, mas aqueles que Sim, mas é porque tem pessoas que não participam de todos os grupos, né? Cada um é um grupo. É porque tem grupos que a gente não consegue falar. Tem grupos que são restritos. Esse restrito não tem como realmente, é só quem está lá coordenando. Mas os outros que não são restritos não pode divulgar? Mas ela Porque já tem vai muito... entrar, Eliane, ela vai entrar nesse dos vídeos, aí ela vai colocar o link e ela vai. Sim. Tá bom, Lu? Boa noite, boa semana. Então vamos então fazer nossa oração. Quem gostaria? Tem alguém aí, gente? Estou aguardando você fazer a... Não, alguém quer fazer? A gente quer dar oportunidade? Não? Então vou fazer então. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que tivemos, mesmo distantes, mesmo que virtualmente, estarmos com os corações interligados. Abençoa, Senhor, cada lar que esteve conectado a esse estudo e que possamos, Senhor Jesus, receber as tuas vibrações amigas. Abençoa, Senhor, a todos nós e a todos aqueles, Senhor, que temos neste momento em nossas mentes e em nossos corações. E queremos te pedir pela humanidade inteira, Senhor, tão carente do teu amor. Muito obrigado, Jesus. Boa noite a todos, boa semana. Tchau, gente. Boa noite, tchau, tchau. Fica com Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite.